Olá, boa noite. Acho que eu já estou ao vivo. Oi, Rosa. Seja bem-vinda, Isabel. Isabel, acho que você tem que mandar uma solicitação para mim, né? Olá, boa noite. Estou aguardando a terapeuta ocupacional Isabel Kopic entrar. Oi, Isabel, boa noite. Isabel Oi, boa entrou noite. aqui. Boa noite, Fátima, Andressa, Rosa, Yasmin, a Rosane. E eu sempre gosto de ver quem tá aqui com a gente, Bel. Sim, Gente, enquanto boa isso eu noite. vou chamando as pessoas. Ó, eu vou colocar o fone de ouvido, porque como estamos de duas hoje, acho que é melhor, né? Eu esqueci desse detalhe. Tá bom? Vamos Tá lá. bom. Oi, olha aqui a falta de experiência. Ana, boa noite. Acho que o áudio agora ficou melhor? Sim, né? Para mim, O seu também melhorou bastante aqui para mim, Isabel. Gente, boa tá. noite. Enquanto as pessoas vão entrando aqui, ó, vão clicando no coraçãozinho aí do lado. Quanto mais vocês clicarem nesse coraçãozinho, mais o Instagram vai chamar a gente para nossa live de hoje, tá? Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, Isabel. Obrigada, Ellen. Obrigada pelo convite. Imagina. Gente, é a primeira vez que eu faço uma live assim de duas, que eu sou anfitriã, tá bom? Então, assim, bom já me Oi, perdoando alguma coisa aí. Então, tô vendo que tem outras terapeutas ocupacionais entrando aí com a gente. Vanessa, Teó, Vanessa, né? Gente, o objetivo da live hoje, né, era de convidar uma terapeuta ocupacional. Até para mesmo para vocês estarem conhecendo um pouco mais a terapia ocupacional. Às vezes eu indico uma terapeuta ocupacional para alguma criança que eu atendo. E a gente sempre fala de TO, né, Isabel? A gente não fala terapeuta ocupacional, a gente já fala uma TO. E aí os pais falam, TO, mas né, terapeuta ocupacional? O que é isso? Outro dia uma mãe perguntou, o que que é? É um curso técnico? Eu, não, uma graduação. E aí fui explicar para ela um pouco o que que era terapia ocupacional, né, Isabel? E eu acho que ninguém melhor do que você para apresentar um pouquinho o que é a terapia ocupacional para gente, né? Eu acho que fosse melhor você falar um pouquinho, apresentar a terapia ocupacional para gente. Deixa eu perguntar aqui antes de você falar. Alguém Ah, aqui não conhece a terapia ocupacional? Todo mundo que está aqui, todos que estão aqui conhecem a terapia ocupacional? Responde aí. Olha, ninguém respondeu. Eu estou achando que poucos aqui, além da Teori, conhecem a terapia ocupacional, né? Mas assim, Bel, fala um pouquinho pra gente o que é terapia ocupacional. Bem, tá bom. de forma Ellen, bem. eu queria te dizer assim, que eu primeiro preciso dizer para vocês que eu estou muito nervosa, porque assim, a gente Olha, a já se Rosane conhece. não conhece. Ah, Verdade. Ó, a Rosane aqui, Isabel, tá falando que não conhece a terapia ocupacional. Pois é, Rosane, você vai conhecer um pouquinho hoje com a Isabel. E eu não fixei o tema da live, acabei não fazendo isso, mas ela vai estar falando pra gente as relações entre os sentidos e as emoções. Porque todo mundo acha, né, Isabel, que a gente tem só 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Até um dia desses, eu achava que eram 7. Agora, eu descobri que são 8. Então, na verdade, nós temos 8 sentidos, gente. E a Isabel vai estar falando desses 8 sentidos pra gente e da relação de alguns deles com as principais emoções, que
eu vou falar das principais, talvez a gente foque mais em algumas, né, Isabel? Mas a relação dele com a raiva, com medo, com nojo, com alegria, com a tristeza, tá? E aí você vê que é uma relação bem curiosa, tá bom? Mas fala aí pra gente, Isabel, um pouquinho o que é a terapia ocupacional e depois você já pode começar a falar um pouquinho aí sobre o tema de hoje pra gente. Sim, eu vou aumentar isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a gente, inclusive, e Fique à vontade, tá bom? Fica à vontade. Eu vou deixar você falar um pouquinho então da gente. Vai. sim, é porque eu tô bem intensa com essa oportunidade tão incrível que você me proporcionou, né? Da gente estar se encontrando numa live, né? Porque a gente trabalhou durante um tempo juntas lá na Marinha e foi Gente, eu incrível. estou, eu estou em Brasília, a Isabel está no Rio de Janeiro, tá? Então, assim, mas nos conhecemos no Rio, né? Fala, Sim, Isabel. o tempo que você ficou aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, queria dizer isso, que eu tô super emocionada com isso. Tá, que mais? É, Agora vamos falar. Eu tô dizendo, tô muito emocionada. Olha, a Maria Conceição aqui tá ficando para você ficar tranquila, porque você está em casa. É verdade, Rosa, Isabel está em casa. Né? Assim, o tempo que trabalhamos juntas foi um tempo de muito aprendizado, né, Isabel? De muito crescimento mesmo. A gente vem de um trabalho multidisciplinar, que era uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar muito rica, né, Isabel? E aí depois cada uma, quando acabou o nosso tempo de marinha, né, éramos tenente, né, da marinha, temporárias. Quando acabou o nosso tempo, cada uma foi ficar solitária no seu consultório. Eu fiquei um tempo no consultório no Rio, depois me mudei para Brasília. Isabel ficou mais um tempinho na Marinha, né, Isabel? E depois foi também ficar no consultório no Rio, né? Mas a gente está sempre Sim. trocando muita ideia e muita informação também, né? Porque minhas referências praticamente assim, ainda estão aí. Ainda não encontrei uma parceira TO aqui em Brasília, tá? Gente, eu estou em busca de uma parceira terapeuta ocupacional aqui em Brasília. Eu só não comprei a passagem ainda porque eu ainda tenho muito trabalho aqui no Rio. Pois é. Porque o Mas nosso e aí? trabalho na Marinha, né, Ellen, era muito complementar, né? Uma coisa, às vezes, que você via, tinha um olhar de terapeuta ocupacional de tanto conviver com a gente, né? Comigo e com a Aline Sim, Messier, que também sim, era com terapeuta certeza. ocupacional. Então Sim, era sim. muito, muito bom mesmo. Sim, Bom, sim. vamos lá, né? Vamos começar. Tá, lembra que você tá em casa, tá? Segundo a Rosa Eu estou aqui, você tá em tentando me casa. sentir em casa. Olha, a Liliane aqui falou assim: vem, precisamos de TO demais aqui. É verdade, Liliane. Eu sinto muita falta, assim, de ter uma parceira TO. Fala, Isabel. Não, ia dizer que a gente está atendendo online, né? Isso está facilitando bastante, né? Inclusive, por sua indicação, uma pessoa me procurou para saber do meu atendimento e ela está morando aí, né, em Brasília. É mesmo? Olha só que coisa. Resultado das lives, né? Que Tá bom. vendo? Mas fala pra gente um pouquinho, Isabel, da terapia ocupacional. E Então, a maior pergunta que eu escuto, né, é assim, a terapia ocupacional tem a ver com psicologia? É uma área da fisioterapia? Então, assim, as pessoas realmente confundem bastante. Hoje estão começando a conhecer por causa da integração sensorial, né? E aí uhum, vem o receio da TO ficar muito reduzida a só a integração sensorial, né? Mas aí uhum, estamos aí para não deixar isso acontecer, né? Porque nós somos tão amplos, né? Nossa faculdade. Agora, não sei ao certo se aumentou para 5 anos, mas a faculdade ela é de 4 anos,
ela tem toda uma composição. A gente estuda, para começar, a gente estuda ossos, anatomia, parte de osso, a parte de músculo, a parte da fisiologia, da funcionalidade, dos nervos. Então, assim, neuroanatomia, a gente tem estágios obrigatórios para fazer na reabilitação geral, na reabilitação com criança. Então, é muita coisa que a gente estuda, são muitos conhecimentos que a gente tem. Nossa visão é super ampla em relação ao ser humano, então não dá para ser reduzida a só a estimulação e integração dos sentidos. Isso é uma Uhum. das coisas importantes se dizer. A terapia ocupacional é a área mesmo de reabilitação. A gente reabilita, volta a habilitar as pessoas, né? Então, qualquer ser humano que deixar de fazer as suas habilidades diárias, qualquer coisa, você pode chamar um terapeuta ocupacional. A gente hoje vai focar um pouco mais na parte da criança, né? Que então, assim, a gente reabilita com atividades cotidianas, com ocupações, né? Então, uma pessoa que está com uma dificuldade de amplitude de movimento, por exemplo. Então, a gente vai perguntar para ela, não está conseguindo levantar o braço, está muito restrito por diversos motivos. A gente vai botar atividades amplas em lugares mais amplos, mas dentro do que a pessoa precise fazer, que a pessoa goste de fazer, a ocupação que ela queira fazer, né? Então a gente vai reabilitar com querer, com afeto, com desejo, nunca só o exercício pelo exercício. E a Uhum. criança, que é hoje nós vamos falar sobre mais especificamente, qual é a ocupação da criança, né? A ocupação da criança é o brincar. Então, dentro de uma análise do brincar, de observação da criança brincando, a gente vai estar ajudando ela a se reabilitar. Então, deu para entender um pouquinho com o que é a terapia ocupacional, o que ela faz? Alguém Tem alguém escreveu alguma falando alguma coisa coisa? aqui da Vanessa. Você quer ler aí o que a Vanessa escreveu? Deixa eu ver, você consegue? O lirismo da TO, é isso? É isso, Ah, Vanessa? É porque somos a clínica do afeto. A abordagem é toda centrada no cliente. Nenhum projeto singular terapêutico é pensado sem a participação do sujeito. É, assim, a terapia ocupacional, desde né, às vezes as pessoas levam para muito, pensam leva para o psicopedagogo, porque a criança não segura direito no lápis e, não, e assim, não imagina o tanto de coisa que está envolvido nessa apreensão, nessa pega do lápis, que o terapeuta ocupacional também está, assim, às vezes até mais habilitado do que o psicopedagogo para trabalhar isso, do que o psicopedagogo, né? Assim, está bem mais habilitado, né? Porque isso envolve tantas outras coisas, né, Isabel? é, Que a gente não tem ideia, né? Assim, a gente como leigo, né? Então você sabe disso e sim, assim, né? acho que por isso, né, Ellen, por a gente estudar tantas coisas, a gente consegue ter tantos olhares, né? É, e tudo ligado muito à sensibilidade, a sentido, né? Então, quando você lápis, Ih, travou aqui. primeira coisa que você tem. Sim. Oi? Não, tinha travado, mas voltou, Isabel. Primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente não, quando a criança está com dificuldade é se ela sente direito a mão, se ela percebe a mão, se ela tem sensibilidade na mão, como é que está o sistema proprioceptivo dela, da Pois sensação é. de corpo no espaço. Então, Bel, começa a apresentar pra gente aí quais são esses 8 sentidos que a gente tem, porque todo mundo, a maioria das pessoas só conhecem os 5, né? Eu conhecia 7, agora descobri que são 8, já tem o 8º sentido que está sendo Sim, estudado aí. Então, sim. apresenta um pouquinho, fala um pouquinho pra gente aí desses 8 sentidos
E aí da relação dele, né, com as emoções e como eles refletem também no comportamento da criança. E que a gente às vezes nem consegue ligar uma coisa à outra, né? É, primeiro eu queria agradecer a Laís, que falou que entendeu claramente, isso fez a diferença, porque às vezes a gente é tão simples, né? Que a gente acaba achando que acho que não é, não, acho que eu não expliquei direito. Queria Não, agradecer. me explicou. Tá, então, são 8 sistemas, né? A gente conhece os 5, mas são 8 sistemas. Além do tato, né? Da visão, da audição, do olfato, do gustativo, a gente tem o sistema vestibular, né? A gente tem o proprioceptivo e agora o interoceptivo, né? E é um sistema que engraçado, antes da integração sensorial chegar aqui no Brasil, o meu professor de corpo, que a gente também estudava o nosso corpo se movimentando, o Marcos Vinícius, ele falava muito dessa estimulação interoceptiva, né? Então, assim, e agora chegou aqui como dentro da integração sensorial. Tem algumas crianças que elas sentem dores nos órgãos, né? São alérgicas e a gente não, elas começam a ficar muito irritadas e devido a essas dores internas, assim, né? Então, talvez é, a importância de se saber desse sistema interoceptivo. Muito, muito boa a oportunidade. Sim. E a relação desse sentido com as emoções, Bel? Assim, Então, podemos até, inclusive, começar com o interoceptivo, né? Que a criança, às vezes, está com raiva, a criança, às vezes, está se batendo. Normalmente, a criança, quando ela tem algum tipo de alergia, alguma dificuldade no sistema digestivo, ela se morde, ela fica se mordendo, sabe? Então, ela não tá, ela tá querendo de alguma forma cessar essa dor, né? Então assim, ela parece para as pessoas que estão vendo que ela está com raiva, que ela tá se mordendo porque está com raiva e ela não está. Ela está tendo uma dor. É importante da gente começar a ver a origem de todas essas emoções, porque para a gente diminuir os nossos rótulos às crianças, né? A gente já começa uhum. a dizer que ela é mal educada, que ela tem o. Como é que é? O opositor. Fala aí, psicóloga. É opositiva, desafiadora, né? Às vezes apresenta um comportamento positivo e desafiador, e às vezes ela não está conseguindo nomear o que ela tá sentindo, né? E não é nem nomear que eu tô falando em termos de emoção, mas em termos de sentido mesmo aí, né? Você tá falando do interoceptivo, essa questão de sentir a dor no órgão tem a ver com a interocepção, é isso? É isso que você falou? Dentro dos pulmões, o Porque esse é um sentido fígado, novo né? para mim, né? Esse eu não conheço. Sim, são dos órgãos Que coisa. internos. Olha só. Entendi. Mas é novo para um monte de gente. Olha lá, vamos ver, diminuição dos rótulos. Pois é. É mais fácil para. Posso falar? Pode falando. A live é É sua. mais fácil porque também a gente julgar os pais, né? Dizer para eles, olha, para de rotular, olha, não estigmatiza o seu filho, e sem dar nenhuma ferramenta, sem dizer, sem explicar, né, o que pode estar acontecendo. Então é importante da gente estar falando mais sobre isso, né? Uma criança com raiva, ela pode ter ela pode tá com excesso de estímulos visuais. Ela passou o dia com um monte de informação visual e ela não processou essas informações, ela pode transformar isso numa raiva, porque ela está sentindo uma dor, né? Uma criança que tem medo pode estar com Ih, Bel, tá travando.
Travou? O vídeo tá travando um pouquinho aí. Melhorou? Vai falando aí, vamos ver se para de travar. Trava mais Tá. volta. Para mim, trava mais volta. Vai, pode falar. Você estava falando da questão Ai, da visão, da sim. raiva. Da visão. Então, sim, eu parei nessa parte da visão que pode estar sobrecarregada, né? O que que a gente anda alimentando a nossa visão, né? Para depois, no final do dia, a gente já não está processando tanto, então a gente vai lá e pode passar a ter raiva das coisas. E a gente não, quando é pequeno, então a gente nem percebe isso que está acontecendo, né? E o pai, se ele puder ajudar mais especificamente nos sentidos de falar, filho, você quer ver um filminho, você quer relaxar, quer fazer uma meditação, antes de julgar, antes de rotular, poder dar essas possibilidades, né? Pensar sobre como que foi o dia da criança, vamos pensar se ele ouviu muitos barulhos, vamos pensar se ele viu muitas coisas, vamos pensar se ele se agitou muito, foi muito num parquinho, teve que usar muito o sistema vestibular, né? Sair do equilíbrio muitas vezes. Bel, você está falando isso, eu estou lembrando de uma. Você está falando isso, você está falando da visão, né? Dessa sobrecarregada carga na questão visual. E eu estou lembrando aqui, quando eu pegava os filhos na escola, né? Que agora eu não pego mais na escola, porque não tem escola. Mas quando eu pegava as crianças na escola, que elas entravam no carro, que eu ligava o som, elas falavam, mamãe, não, não, desliga, desliga. Som não. E aí faz todo sentido isso que você está falando, porque a escola é um lugar de muito barulho. Então, tinha uma sobrecarga ali auditiva, não é isso? Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Então, tinha uma sobrecarga ali auditiva. E que bom que eles conseguem falar para mim, né? Que não desliga, mamãe, tá muito para mim, né? Mas se eles não conseguissem falar, o que poderia acontecer? Às vezes eles ficarem irritados dentro do carro, né? Assim, Brigando, perturbando né? a mãe, brigando um com o outro, né? Tira o pé Não. daqui! Pega sua E às vezes é perna! o som e às vezes essa sobrecarga auditiva, né? Faz todo sentido isso aí que você está falando. E que a gente não se dá conta no dia a dia, né? Assim, na nossa A rotina, a gente, gente não para isso. Olha, Bel, não, tem a gente, a Marcele aqui, ó. Minha filha, quando parece estar superestimulada na visão, ela fica agitada. E algumas vezes ela quer morder as pessoas em volta. A Marcele falou isso. Olha que interessante. Né? Faz sentido, né, Isabel, com isso que você está falando, né? e, e olha só o que ela pode estar buscando. Oi, Arnete! Eu acho que Olha entrou a aqui. Aline, a Arnete. Olha, Oi, assim gente. A Marcele continua. Assim, quando ela é contrariada, ela também reage querendo morder a pessoa. Hum. Marcele, olha só, deixa eu te dizer. Ela está buscando. Olha só o que sua filha está fazendo, que incrível. Ela está buscando se acalmar. Ah, ela está fazendo uma pressão na boca, Se autorregular, né? Pode se ser isso. autorregular. Ela está buscando essa sensação. Então, assim, se a gente de imediato falar, para de morder, ou se a gente agredir, né, de alguma forma também, a gente tira essa possibilidade dela de fazer, de buscar recursos. A gente pode ensinar a criança a fazer uma outra coisa, né, Ellen? Sim, sim. É porque aqui, Marcela, assim, essa primeira parte que você fala, né? Quando parece que ela está super estimulada na visão, ela fica agitada e algumas vezes ela quer morder as pessoas. Que bom que você consegue identificar isso, né? E aí, Bel, quando a criança está assim, uma sobrecarga tá super estimulada na visão, o que faz aqui para poder, o que a gente oferece para a criança para ajudar nisso aqui?
Normalmente, numa sobrecarga, a gente tem que dar, distribuir melhor no corpo dela as sensações. Porque as sobrecargas significa, vamos supor, tá? Muito sangue num canto só. Então fica lá aquele monte sem ter para onde ir, concentrado, então você dividindo. É bom a gente ver alguma coisa de atividades motoras, atividades táteis, para poder começar proprioceptivas, que é calmante, que ajuda a pessoa a ficar mais calma. Então, assim, nessas sequências de base, para a gente dar a noção do corpo, porque aí ela começa, não, tá tudo bem, meu corpo está aqui, eu estou bem, né? Ela começar a respirar, né? Que você fala muito Sim. disso. E aí você falou de um outro sentido aí, que é a propriocepção, né? Você acabou de falar de um outro sentido aí, que é a propriocepção. Sim, Né? a noção do corpo no espaço, né? Que a gente sabe, porque quando a gente fecha o olho e levanta o braço, tem umas crianças que não sabem que o braço está do lado, assim, sabe? E ela precisa saber. Não se imagina, é como se ela flutuasse, não tivesse corpo. Então, em algumas vezes, a gente chama uma criança de preguiçosa. Ela é muito preguiçosa. Mas ela só não tá, ela não tá tendo muita noção do corpo dela, então qualquer movimento para ela fazer é muito difícil. Então, por que não a gente não estimular com um andar de bicicleta? Por isso que a gente tem que, diz para diminuir a preguiça, a gente precisa malhar, né? Para começar a circular química e circular sangue. Entendi. Ó, você falou em andar de bicicleta, eu lembrei de uma coisa aqui. Às vezes a criança tem muito medo de andar de bicicleta, né? E aí, às vezes leva para o psicólogo trabalhar o medo da criança andar de bicicleta. Não, às vezes a mãe fala, às vezes a queixa nem é essa, sim, mas assim, tá, né? Tem muito medo de andar de bicicleta, não anda de jeito nenhum, chora, não quer subir na bicicleta, né? Sobe, fica com medo. E aí, até conversando com você mesmo, né? Ouvindo a sua live, esse medo, né? Ele teria relação com qual sentido? O Então, medo de tá andar muito de ligado. bicicleta. Então, além do o principal assim que eu posso te dizer é o sistema vestibular, né? E também a parte motora, né? A falta de habilidade motora, de coordenação. Então, essas são uma das coisas que a gente não Ih, travou. completa. Mas por que o sistema vestibular estaria relacionado a esse medo de andar de bicicleta? Oi, não entendi. Mas por que o sistema vestibular estaria relacionado a esse medo de andar de bicicleta? Porque, assim, a criança ainda desenvolvendo, está muito imatura em relação ao sistema vestibular, ela ainda não está Uhum. preparada. E aí você botar ela para andar de bicicleta é exigir demais de um sistema imaturo. E imediatamente ela vai evitar esse andar de bicicleta e não vai mais querer, porque o sistema vestibular, ele além de estimular os outros sentidos, ele protege também, né, a gente um pouco de algumas sensações. Então, assim, é muito estímulo para a criança na bicicleta. Então, a gente tem que ir devagar, né? Existe agora uma bicicleta que a criança bota os pés no chão, né? E vai fazendo impulso. Então, ela não fica no pedal, que é tirar o pé do chão, que aí ela já tem que usar esse sistema imaturo. É Existe um processo para você andar de bicicleta do que você imediatamente colocar num sistema que ainda está em formação. A gente tem que procurar saber como é que está esse sistema, né? Existem especialistas que fazem essa avaliação. Esse especialista seria o terapeuta ocupacional.
Também. Também. Os TOs e a fisioterapia também. Ah, psicomotricista entraria aí também? Também, Também. né? Entendi. Tá. E a gente falou essa questão. E com nojo? Ah. Qual, assim, Vamos lá. qual que estaria relacionado? Qual sentido estaria relacionado ao nojo? Então, vamos pensar, vamos analisar juntas, tá? O nojo. Tá, o Quando nojo. a gente pode, quando a gente olha para alguma coisa, a gente sente nojo, né? Sim, o visual, Então, o né? visual é responsável. Quando a gente coloca alguma coisa na nossa mão, a gente sente nojo, né? O Sim. tato. Quando a gente segura em alguma coisa não é daquilo esperado, né? Que não é a sensação que a gente visualmente achou que era. Ela é outra coisa, a gente sente nojo. Então, visual, tátil já está aí. E aí, Uhum, se tem o tátil, pode ter também o gustativo, o paladar. Então, a uhum, gente coloca alguma coisa na boca, a gente pode sentir nojo, né? uhum. Então, o visual, tato, vai, eu falei, o visual, o tato, eu vou falando, eu esqueço do que eu falei para você, e você está É concentrada isso. ali. O visual, o tátil, o olfativo E o também, que às vezes o gustativo. cheiro não agrada, Sim, a gente sente um cheiro, é isso mesmo. né? E aí o paladar, parece muito crianças com seletividade alimentar, né? Hoje em dia tá muito comum a seletividade alimentar, né? E, e, e aí eu falo assim para as mães, né? Porque assim, às vezes os pais têm aquilo de não deixar a criança se sujar, Isabel. E de não deixar a criança pegar, porque pode se sujar, né? E quando pega e se suja, às vezes ainda briga com a criança porque se sujou, né? A criança... E eu acho tão importante essa questão de deixar a criança se sujar, pegar, porque aquilo que eu tenho nojo de pegar, eu jamais vou ter coragem de pôr na minha boca, não é verdade? Não Verdade. é isso, né? Outro dia até publiquei um history da minha filha, que a Sofia só come a clara do ovo. Então a gema, você não pode nem deixar perto dela. E um dia, só que aí eu vou sempre fazendo, eu vou deixando, só tiro se ela pedir, né? E aí deixei a gema lá no prato junto com a Clara. Ela comeu a Clara. Quando eu olho para ela, ela estava amassando essas gemas com a mão. Né? Essas gemas cozidas com a mão. E aí eu deixei. Porque para quem não gostava que a gema ficasse nem perto dela, né? Ela já suportou o cheiro, que é mais forte, aquele cheiro da gema é mais forte que da Clara, né? Ela suportou o cheiro e pegou e amassou tudo aquilo. Ela não comeu. Então eu pensei, poxa, já foi pelo tato, né? A questão do olfato, o visual também, né? Já olhou, já não foi tão assim. Porque antes ela só olhava assim, tirar de perto dela, às vezes sentia aquele cheirinho, né? E aí ela já consegue pegar. Pronto, o próximo passo é ela comer, ela colocar isso na boca. Né? Então, às vezes eu falo para os pais, deixa a criança pegar, deixa se sujar, né? Fala que você ia falar. Sim, e além disso, Ellen, a seletividade alimentar, ela inclui muito mais coisas. Assim, a criança tem que ter uma habilidade, uma habilidade de sustentamento de postura, né? Quando ela é muito hipotônica, como é que ela fica na mesa, né? Além disso tudo que você está falando, a gente ainda tem que analisar tudo, analisar se a criança está tendo refluxo e isso atrapalha, analisar Uhum, toda uma questão para depois chegar no específico também. Além disso tudo que você falou, ainda tem outras coisas. Então, por isso, do não se conecte com o que está acontecendo, procure saber mais por trás das coisas que estão levando a comportamentos, né? Porque qual criança que nasce, cresce falando assim, pô, vou atrapalhar a vida do meu pai e da minha mãe? Acho que travou. Vou o quê? qual parte que Travou. travou? Repete. Qual criança que fala?
Pô, a minha mãe, Então, aí travou. qual criança que cresce pensando assim, vou atrapalhar a vida dos meus pais? Não, ela não quer isso, ela quer sempre ser a melhor, né? Ela quer sempre tá desenvolvendo coisas que os pais fiquem orgulhosos. Não quer implicar com o pai, não quer deixar ele nervoso. É É, importante da gente pensar nisso. a Sofia não tem seletividade alimentar, não, mas assim, independente de ter essa restrição alimentar, não vamos chamar de seletividade, mas é uma restrição, né? A gente não nasce já gostando de tudo e comendo de tudo, né? Então tem coisas que eu como hoje que eu não comia quando era pequena, né? Mas assim, eu acho que é importante deixar a criança ter contato mesmo, ter esse, né, com o alimento, né? Começar a ir pelo tato, né? Visual, né? E não só Tá? o olhar, porque às Visual. vezes só dela olhar, ela já rejeita, né, Isabel? Né? Sim, a gente E acho que é descobre importante isso, pegar. às vezes a gente descobre isso quando a gente faz uma atividade com uma criança que aguente fechar os olhos e a gente dá o mesmo alimento e a gente percebe que quem ativava aquela crise era o visual e não era o Ah, o gostativo. Interessante, né? E Bel, fala um pouquinho mais da relação dos sentidos com o medo, porque o medo é algo bem comum na infância, né? E qual a relação, assim, dos sentidos com o medo? Então vamos lá, Até para a vamos gente juntos também. compreender um pouco mais isso. Tá, vamos lá, vamos juntas porque emoção e sentidos estão juntos. Vamos lá, analisando, tá? Uhum. O que traz medo pra gente? Bom, o primeiro que me traz medo é o auditivo. Começo a escutar um barulho e o visual também. Vejo alguma coisa que me traz medo, né? Escuto alguma coisa que me traz medo. Depois que tá travado, ele? Não, pode falar. Tá não. Um cheiro estranho me traz medo, né? Eu passar de olho, sem estar vendo, eu passar a mão em algum lugar me traz um medo, né? Então, assim, tem vários sistemas. O sistema vestibular me dá um medo, que ele também está ligado com o visual, né? Então, você quando vai pisar num lugar e não é aquilo que você calculou, te traz medo. Então, tem vários sentidos que contribuem com o medo. Aí vamos supor, tá tudo lá. Se aquilo lá dentro da cabeça da criança, aquelas sensações diárias, se isso não for processado, se isso não for significado, dado cognição, dado significado mesmo para aquelas sensações, o que vai acontecer é que isso vai se acumulando, né? Então, assim, vamos supor, a criança passou o dia vendo algumas coisas ruins e foi dormir, apagou a luz, tirou o visual, vai morrer de medo. Porque, assim, já vem um acúmulo de sensações visuais e ainda apaga o único lugar que ela vê, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a fazer essa análise também. Você sabe, né, na hora de dar atividades para a criança, para diminuir o medo, o que a gente tem que fazer, né? A gente começa a dar atividades que vão diminuindo esses excessos, né? Você falou na sua live, fala um pouquinho para a gente sobre o medo. Não lembro do que você está falando, mas olha só, do medo, da última live sobre o medo. Sim. Não lembro. O que você quer que eu fale do medo? Você falou de Não, mas algumas assim, eu entendi o que você fala. atividades. Tá. Usar a caixinha do medo, né? Usar. Tem várias coisas que tem lá. A principal, gente, para trabalhar a questão né, das emoções, é a gente nomear, validar e nomear,
né? Validar o sentimento na criança de medo e ajudar ela a nomear que é medo. Eu acho que a Isabel está falando do medo do escuro em relação a que quando você tira o visual, que tudo fica escuro, é como se ela está vendo, trouxesse uma certa proteção para ela, né, Isabel? Aí, de repente, eu não Sim, vejo, mas eu ouço barulhos que eu não identifico, porque eu não vejo, né? Porque quando eu estou vendo, eu posso olhar o que é esse barulho, isso me deixa mais seguro, né? Às vezes, quando você tira o visual, você deixa a criança como se fosse se sentindo sem defesa, seria isso, né? Que você está falando, sim, né? ela não está vendo o que realmente está acontecendo. O olfato também, né? Se você não diz para a criança que aquele cheiro da fumaça do mato que está pegando fogo, a criança vai começando os medos, né? Vai começando a botar aquilo como uma coisa muito estranha, que ela não está acontecendo nada, que ela não sabe o que fazer. Então, a importância de nomear todas essas sensações dela, né? Entendi. Olha, a gente está falando nojo aquela hora, a Elisângela fala assim: meu filho tem 6 anos, ele tem muito nojo de limpar seu próprio bumbum. Eu acho que a Theo pode ajudar nisso aí também, né, Isabel? E Por aí, que quantos será, né? sentidos está envolvido nisso aí, né? Na questão de limpar o bumbum. Primeiro já começa que nem todas as pessoas sabem que para a criança sentar na privada tem que botar um degrauzinho. Então, se ela é muito pequena, ela precisa de um degrau. Porque, mas Isabel, eu tô falando do bumbum sujo. Tá, mas você começou a ativar o sistema vestibular quando você tirou o pé da criança no chão. Então, ele vai começar a Hum, ativar os outros sentidos. Então, assim, o sistema vestibular vai falar: olha, sentidos funcionem, funcionem. E aí, tudo que hum, acontece vai ser, que era para ser pouco, vai ser enorme. Então, o cheiro vai dobrar. Imagina, vai começar a hum, sentir aquele cheiro. A textura vai ser insuportável. E a criança não sabe dizer, olha só, mamãe, estou com medo de subir nessa privada, porque eu estou achando que eu vou cair, porque não sabe falar isso. Então ela vai só chorar, vai só dizer que não quer, né? E que não quer fazer. Tem a parte da habilidade a coisa do limpar o bumbum, tem que ter uma habilidade motora, tem que saber que você tem que virar, né? Não é simplesmente vai lá e passa a mão no bumbum, né? Você tem que pegar o papel, tem toda uma sequência, né? Que você tem que fazer, exige muito da criança. Você tem que ter muita calma. Por isso que a retirada de fralda não é uma coisa simples, mas você tem que seguir uma sequência. Você tem que verdade. obedecer às habilidades da criança, porque senão você não vai conseguir. Vai só se frustrar. Vai ter que esperar ele fazer a idade que ele não aguenta mais. Você falou uma coisa interessante, a questão de colocar o banquinho para o pezinho não ficar pendurado ali, né? Às vezes a gente usa o banquinho, eu já saí mais um pouquinho disso aqui porque trabalhei com terapeuta ocupacional, mas é interessante que agora está claro para gente que a gente põe um banquinho por causa do sistema vestibular, para trazer o equilíbrio ali, a segurança para a criança, né, Isabel? E dá De estar com o pé e da postura e do pezinho no chão. Então, esse banquinho é importante para várias coisas, tanto para posicionar a criança, né, corretamente, que facilita, né, facilita a evacuação mesmo, e a questão do pezinho como se fosse o pezinho no solo, né, não ficar com aquele pezinho pendurado que dá também segurança e não vai ativar e não vai, é certo falar, não vai ativar o sistema vestibular? É o isso? sistema vai Não vai diminuir, desestabilizar. não vai desestabilizar a criança. Ela vai começar. Bom, agora eu tô com o pé no chão, tô segura, vamos para a próxima, né? Tô sentindo meu E, corpo, vamos para a próxima. e isso é tão interessante que a criança, quando você vai sentar no vaso, ela segura dos dois lados, né? Ela segura no vaso, como se fosse assim, aquele medo de cair mesmo ali, né? Aquela sensação de fazer falta de equilíbrio, né? Então não basta só o pezinho, às vezes tem um pezinho da segura ali do lado, né?
Interessante Quando isso a aí. gente coloca o pé no chão, a gente sente muita coisa, né? A gente já tem a percepção do corpo e tudo mais, né? Do que a Você gente su... fica assim, né? Uhum, sim. Você sugere alguma atividade para quem tem nojo de limpar o bumbum? Sim. É... Então, a gente vai descobrindo aos poucos quais são. Depois que a gente treinou toda a parte do sistema vestibular, né? Depois que a gente fez um monte de coisa, a gente pode estar fazendo atividades com argila. Argila é Uhum, um material muito parecido com o cocô, né? Tem um uhum, cheiro esquisito, não é como o cocô, mas é estranho como, e uhum, existem brincadeiras que você. Ah, Isabel, como é que eu faço então com uma criança maior? Coloca faz como se fosse massinha com argila, faz como se fosse fazendo cocô num bonequinho mesmo, né? Vai desensibilizando, tirando, mas isso não quer dizer que de imediato vai melhorar. A gente tem que ver tudo o que está uhum, acontecendo, né? Todos os medos. uhum, sim. É, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de pergunta. Olha, Ah, Elisângela, peraí. em relação à questão do bumbum, fez 6 anos, né? Gente, aproveita também data de aniversário para esses crescimentos aí, para esses ganhos no comportamento, né? Olha, mas quando fizer 7 anos, a mamãe não limpa mais o bumbum, porque você vai estar com 7 anos e você tem que limpar o seu bumbum, né? E ao mesmo tempo, vocês vai trabalhando a questão da argila em casa mesmo. Faz cocô com a argila mesmo com ele, sabe? Faz nojeira mesmo, deixa que. E assim, porque ao mesmo tempo que ele vai talvez ter nojo da argila, vai ser muito legal trabalhar com a argila, porque é prazeroso também trabalhar com a argila, tá? Ao mesmo tempo que pareça a aparência pareça ser ruim, né? E aí você vai fazendo essa sensibilização, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ai, a Kimberly tá falando em massa. Ai, não. Mastigação, só falou mastigação. Os gatilhos das crises. Assim, como eu não peguei a fala, eu não sei se ela está complementando alguma fala sua, Isabel. Ela fala que isso é É, muito real. O prejuízo sensorial gera muitas inseguranças, muitas, né? É, vamos ver mais. A Vivian fala que ó, no escuro não é palpável. Tem isso também, né? Que às vezes o tato também dá segurança, né, Isabel? A Fátima sim. fala assim: uma pessoa pode dar consulta como terapeuta ocupacional com um simples curso? Acho que não, né? Não. Não, assim, não sei se eu entendi a pergunta, mas assim, tem um curso de graduação, um curso superior. Não é isso? Acho que é essa a pergunta, né, Fátima? Não, é um curso superior, tá? A Isabel, inclusive, tem, tem pós nos Estados Unidos, né, Bel? Você fez lá, não foi? A de integração sensorial? Ou a do dia? Eu fiz A da IEL? o Eu fiz o curso de integração sensorial na Ludens, em São Paulo, e o Dear Floor Time nos Estados Unidos, em Washington, né? Você fez lá, né? É... Um soa maiores desafios daí. Ah, eu não tô entendendo, Vívia. É porque às vezes está falando e eu não acompanhei aqui, ó, a psicóloga Denise, a Denise fala assim: nojo do cocô. Observar também como a família gira em torno desse tema. Também, né? Porque o que que acontece? E aí, às vezes, vai lá atrás. O bebê começa ali com a fraldinha ainda. A mãe vai trocar a fraldinha do bebê, Isabel, e já faz assim. Tem nojo. A mãe já tem nojo de trocar a fralda do bebê, né? E esse bebê, gente, vai ficando maior e ainda assim continua usando fralda. Ele deixa de ser um bebê, mas continua usando fralda. E aí? Que aí que a mãe tem nojo mesmo desse cocô, dessa fralda. E toda vez que vai tirar, a mãe fala: eca, né? Que nojo! E aí quer que a criança, quando esteja maior, não tenha nojo. Muito bem pontuado, viu, Denise? Obrigada. E quer quando a criança cresça, não tenha nojo do cocô. Tem isso também. Gente, por isso que desfraude é uma coisa tão importante. Acho que assim, ainda vou fazer uma live Bel, sobre desfraude, porque tem uns detalhes no desfraude super importantes, né?
Inclusive, eu sugiro a Aline Messier, que deve estar na live, que faça essa live com você, que foi nossa parceira de trabalho, e ela sabe Sim. tudo de desfraude. A Aline vai estar aqui com a gente em algum momento para estar falando sobre integração sensorial, que também é um tema bem interessante, né, Isabel? A Denise fala aqui, se a mãe ficar falando aqui, ó, o que eu acabei de falar, né? Que nojinho, também não vai ajudar a criança a olhar o cocô de uma maneira tranquila. Gente, sabe o que eu fazia com os meus filhos? Quando eles começaram a fazer o cocô no vaso, sempre o cocô tinha uma forma de alguma coisa, né? Então eles falavam, olha aqui, hoje eu fiz. Ele dava o nome do que eles tinham feito. Eles sempre viam a forma no cocô e eles eram muito divertidos. Sabe? Assim, não podia dar descarga sem eu ver o cocô deles, porque sempre tinha uma coisa no cocô deles que era engraçado, que era divertido, né? Ellen, uma coisa que eu queria falar sobre essa parte da brincadeira com argila é que é importantíssimo quando a gente fala em deixar de ter um nojo. A pessoa que for brincar com a criança não pode fingir que está tudo bem. Ela tem que realmente estar lá presente e estar gostando daquilo. Porque se ela Isso é mostrar um verdade. pouquinho de que ela está com nojo, não adianta. É melhor chamar outra pessoa para fazer, porque a criança Perfeito. sempre, Isso. né, pegar assim, Criança não, é filho, muito. vamos fazer. A criança, né? Ó, muito visual também, Visual. né? E ela tá entendendo tudo, tá bom? Gente, a Paty fala assim, isso, eu sei que é ensino superior, mas você vê muita gente fazendo coisa errada. É verdade, vê sim. Amei conhecer o trabalho de Mateó, a Fátima tá falando aqui. Que bom, Fátima. A Fátima tá sempre aqui nas nossas lives. Sensacional, ela fala, live muito proveitosa. Amém. Aprendi com vocês, Aline, aprendi muito, a Fátima, sensacional. Bel, a gente tem 8 minutos de live, eu diria 7, porque da última vez caiu a live, eu quase não consegui gravar. Olha, a Denise fala aqui, o que você sugere para crianças ansiosas muito mentais em torno de 10 anos? O que você sugere, Isabel, para crianças muito ansiosas? Então, Ellen, Em fala torno se de 10 anos de idade. Você se como você terapeuta puder, ocupacional. sim. Ih, tem Mas se pouco você tempo. puder, fala só um pouquinho da ansiedade para eu botar o meu serviço nele. Então, fala um pouquinho da ansiedade. Olha só, a ansiedade, ela está muito ligada a pensamento acelerado, né? Preocupações e a medos também, né? A ansiedade envolve tudo isso, né? Criança com pensamento muito acelerado, com certo neuroticismo, né? Aquele negativismo e com excesso de preocupações, acha que nada vai dar certo, né? E a Então, criança, o medo está muito relacionado à ansiedade. sim. Então, a gente pode estar Quais... trabalhando muito o sistema proprioceptivo e o Uhum, tátil, né? Atividades que não precisa pensar muito, que relaxe bastante, né? Que uhum, deixe a criança se concentrar. Atividades com espuma de barbear, atividades que relaxem mesmo e que não tenham formas prontas, atividades que a gente possa transformar, né? Construir. Acho que construir. isso ajuda bastante. É que você está falando, eu estou imaginando o consultório da terapia ocupacional. Assim, eu que conheço, eu imaginei toda uma atividade voltada a crianças mais ansiosas aí, tá? Dentro da terapia ocupacional, com os materiais que vocês usam, que é o creme de barbear, muita espuma, muita atividade tátil mesmo, né, Isabel? Para crianças ansiosas, mas A trabalhar o areia, né, tato aí, para né? circular melhor o sangue. Sim. E outras coisas que você traz lá no consultório, né? Sempre tem uma surpresinha ali que eles adoram, né? Sempre tem uma baguncinha, uma sujeirinha que as crianças adoram.
E que ajuda, às vezes, a Sim, baixar esse nível aí de ansiedade, preocupação mesmo, né? E de medo aí. E dá foco. ressignificar também essas emoções nessas atividades aí. Sim. Oi? O que você falou? Não entendi. Não, olha lá, areia. Ela está perguntando areia. Não, É deixa eu ver. isso, Tema será? maravilhoso, muito bom, boa parceria, façam sempre isso. Profissionais muito competentes. Tarará. Areia? Ela perguntou, areia? Sim, é. Ela É perguntou areia, se areia. circula melhor o sangue, circula melhor o sangue. A areia dá mais percepção de corpo, né? Então a pessoa. Isso. Tanto, isso é, Isabel, e a asteose aqui confirma o que você está falando. Olha, atividades que demandam o corpo também é bacana para a ansiedade. E a Aline também fala, tato, pressão também ajuda muito. Que é isso que você falou, trabalhar o proprioceptivo, que tem a ver com isso aí, né? Eu acho. Gente, eu vou ter que Não, encerrar a live, porque senão coisas. vai cair a live. E eu vou ter dificuldade. Eu fiquei com tanto receio na última, eu quase não consegui mesmo, assim, estava desistindo. E aí, tá, na última hora ela apareceu. Bel, obrigada, tá? Pelo nosso Obrigada a bate-papo. você. É... Obrigada, E pessoal, que está aí, acompanhando, falando aí com a gente, ajudando a gente a pensar. obrigada para quem ficou aqui até agora, né? E assim, eu acho que a Denise, você é do Rio, não é? Eu acho que a Denise é aí do Rio, Bel. Ah, é? Eu acho que a Denise é aí uma psicóloga mais aí do Preciso Rio. conhecer a Denise, então, né? Vocês precisam se conhecer aí, tá? Gente, Sim. obrigada quem ficou até agora com a gente, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, chame lá a Isabel no direct, que ela vai ter o prazer de estar ajudando, de estar respondendo. Olha, ela respondeu que é sim, que é aí do Rio, viu? Tá bom? Atende na Barra e em Ipanema. Bom saber, Olha que Denise. legal. Obrigada. A Fátima de Irajá. Ó, mais gente do Rio aqui. Bel, ó, a Vanessa aqui, Bel arrasou, Ellen, satisfação. Ela atende aqui muitas crianças, viu? E falou, ó, vamos fazer a parceria aí. Excelente esclarecimento. Gente, eu vou ter que dar despedir de vocês agora. Obrigadão mesmo, tá? É sempre muito bom esse bate-papo nosso aqui. A gente fica um pouco nervosa antes, ansiosa, né? Pensando se Muito. vai dar certo, se vai conseguir ajudar alguém, né? Com o conteúdo que a gente traz aqui. Mas, assim, é sempre muito bom. Tá bem? Obrigada, um beijo para vocês. Vou encerrar Obrigada, aqui antes que Ellen. não dê certo. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Boa noite, gente. Fico gente. até Muito agora aqui com obrigada. a gente. Eu que Sim. agradeço, Bel. Um beijo, tchau. Tchau.